Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao Servos com a Bola. Hoje é início de semana, terça-feira, né? E não segunda-feira, como de costume, a gente vem exibindo o nosso podcast. Mas terça-feira a gente pode falar sobre a rodada do último final de semana, né, Gil? Estou aqui com o meu companheiro de zaga, pastor Gilmar, É que vai isso estar trazendo aí. uma palavra para vocês, que vai motivar e inspirar a semana de vocês. Esse é o propósito, né, Gil, dos Sem Servos com a dúvida. Bola. A gente poder compartilhar a palavra e falando de futebol, né? Com Falando de certeza. emoção, porque o Campeonato Brasileiro começou, começam as emoções, né, Gil? E haja emoção, haja gol, haja tudo, né? Polêmica, é gol, é polêmica, é emoção, Ai, ai. julgamento. John Textor, dono da SAF do Botafogo, ontem em Brasília, na CPI da manipulação do futebol, olha, Peitou todo mundo, né? peitou, que coragem dele de estar ali dando a cara e mostrando as provas. Enfim, a gente vai acompanhar o desdobramento de Sim, todo esse depoimento, de toda essa investigação, né, de toda essa CPI, porque é algo realmente, Gil, que vai moralizar o futebol brasileiro tem que ou ser. vai minimizar esse tipo de situação que vem acontecendo já de longa data, né, e que já em outras ocasiões foram banidos do futebol árbitros, Sim, né, jogadores também, alguns foram banidos da profissão por terem comprovado o envolvimento deles com essas casas de aposta. sim. E a gente pode até ter margem para discutir aqui, né, como assim a falta que faz ao ser humano, a um jogador de futebol, seguir os princípios da Bíblia, né, os mandamentos de Deus, para não se deixarem levar por esse tipo de tentação, porque é uma tentação, Com né, Gil? certeza. E uma das coisas também, né, é aquela coisa do caráter, né? A pessoa, ela hoje, ela vive um momento. Ela esquece que aquilo que ela está vivendo vai percorrer para a vida inteira dela, para os filhos amanhã. Poxa, meu pai, olha o que fez. Pô, teu pai não foi aquele lá que fez aquilo lá, sabe? Que triste, né? Então, acho que a conscientização hoje que está acontecendo é você pensar, será que vale a pena manchar a minha história, a minha família, por uma bobeira? Porque, de fato, não vai mudar a sua vida se você ganhar um carro, ganhar dois, ganhar três. Ganhar não vai mudar a sua vida. O que muda, eu acredito, que é você deitar sua cabeça no travesseiro, olhar para o teu filho e falar assim, o pai não aceitou. E ter paz, é Ora, verdade. É verdade. Bom, vamos falar aqui também, agradecer, como sempre, os nossos patrocinadores. Eu queria mandar um grande abraço para a RJ Mais Investimento, Soluções Financeiras Completas, o nosso amigo Alexandre Prado, que tem nos apoiado nesse nosso projeto evangelístico. A RJ Mais, que tem escritórios no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com mais de 90 funcionários, uma empresa ligada à XP, que está no mercado já há muitos anos e que tem ajudado a muitas pessoas, orientando em relação a como investir melhor o seu dinheiro, né, como crescer seu patrimônio. Então a gente fica muito feliz, né, dessa parceria com a RJ Mais Investimento, que é sempre importante a gente poder ter assessoria de profissionais que possam nos ajudar, nos alavancar a crescer nosso patrimônio, a investir bem o nosso dinheiro, né, Gil? com certeza. E evitaria fazer muita besteira que nem esses caras estão fazendo. É verdade. Um abraço também aqui para Stiticar Auto Sales do meu amigo Luiz Martelotti. A Stiticar Auto Sales é a melhor loja de carros aqui de Orlando. Se você está pensando em trocar o seu carro, está o QR Code aqui na telinha. Basta dar um pulo lá, acessar o site, poder escolher, né, as diversas marcas e modelos que a Stitcar tem. Além do mais, o tratamento dos funcionários da Stitcar é maravilhoso. Você vai tomar lá o seu cafezinho, né, vai poder estar a par das condições de pagamentos que eles oferecem, que é espetacular. Você pode financiar o seu carro, não precisa ter documento, apenas com passaporte você pode financiar. E também, se você quiser, do Brasil, está vindo para cá e já
quer comprar o seu carro estando no Brasil, acessa o site lá, faz o Pix. Aqui você tem que fazer o Zelle. Já depois que estiver morando aqui, você faz o Zelle. No Brasil, você pode escolher o carro, entrar em contato e fazer o Pix. Chegar aqui, o carro já vai estar te esperando. E tem muita gente fazendo isso. Então, se vocês forem lá na Esticar, não esqueçam de falar, olha, eu vim aqui por intermédio do Servos com a Bola. E eu acho que você ainda vai conseguir um desconto. Porque no outro dia ele estava falando, pô, não pode deixar de falar, não, que tem que acessar o QR Code e vocês têm que vir aqui falar do Servos com a Bola. Então, não deixem de falar que vocês assistiram e ouviram falar da Esticar no Servos com a Bola. E agora vamos falar da DTB Florida Realty, que é a melhor imobiliária aqui de Orlando, né? O mercado em Orlando aquecidíssimo, crescendo muito, né? Muitas opções de casas à venda. Eu tive com um amigo meu que veio do México aqui, rapaz, e eu acompanhei ele visitando algumas casas junto com o Rodrigo Bocão, da DTB, e eles, nossa, é uma imobiliária, gente, que eu vou falar para vocês, é gigante. Eles treinam já vendedores no Brasil, corretores no Brasil. A Marta, inclusive, fez uma gira recentemente em várias cidades no Brasil, falando do mercado e treinando já lá para que os corretores possam estar oferecendo as casas aqui de Orlando. Então, Orlando é uma cidade que você vai encontrar modernidade, vai encontrar uma comunidade brasileira gigante, que tudo que você faz no Brasil, você vai poder fazer aqui em Orlando. Tudo. É uma cidade que recebe a maior quantidade de turistas no mundo, e principalmente os americanos que lotam Orlando o tempo todo. Então, uma excelente opção para quem quer investir em casa de vacation home. Você pode comprar sua casa, vir aqui de férias e depois voltar para o Brasil e colocar a casa para alugar. E você vai estar ganhando dinheiro, vai estar pagando o próprio financiamento da casa sem tirar do teu bolso, sem mandar dinheiro aí do Brasil. Isso que é o mais interessante. Então, acesse aí www.dtbfloridarealty.com. Esse é o site da DTB para que você possa conhecer essa empresa fantástica. Então, um abraço aos amigos da Esticar Auto Sales, da RJ Mais Investimento e da DTB Florida Realty. Gil, Campeonato Brasileiro esse final de semana, o Botafogo, rapaz, uma surpresa, meteu 5-1 no Juventude. E eu fico olhando, eu já vi algumas entrevistas do Arthur Jorge, é um treinador português que, assim, foi jogador e dos bons, tá? Na nossa época, jogou na mesma época que a gente, como nós não jogamos em Portugal, a gente não enfrentou ele. Mas ele me parece um treinador com boas ideias. É claro que precisa dar tempo para que o trabalho dele possa estar mostrando resultado. Ontem ele foi entrevistado, depois de um 5-1, tudo é festa, né? Claro. Mas ele foi muito ponderado e falou, olha, o trabalho está só começando, realmente nós fizemos um grande jogo e tudo deu certo. Nós conseguimos vencer e emplacamos 2 vitórias seguidas, né? Isso é importante porque dá confiança para o grupo, né, Gil? E eu acho que é isso que precisa. A confiança, ela vai trazer o resultado tranquilamente. O Botafogo hoje sabe que precisa disso e eu acho que os jogadores estão se cobrando, que eu acho que é o que precisa. Cara, temos que acertar, temos que errar menos, procurar ver os jogos, o que fizemos de bom, melhorar, e o que fizemos de ruim, procurar não repetir e ouvir, né, o treinador. Eu acho que esse Arthur Jorge, assim, ele está conseguindo devagarzinho mostrar que é possível você ter boas atuações, recuperar esses jogadores mentalmente, principalmente, aquela parte psicológica. E a gente tá vendo que ele tá indo devagarzinho. Você vê, foi o que você falou, acaba um jogo, uma vitória tão maravilhosa dessa, mas você vê o equilíbrio dele, né? Isso é importante. Acabou. Diferente, quando eu falei ano passado, buscando analisar o que teria levado o Botafogo até aquela queda de rendimento brutal, né, e, consequentemente, a perda do título, eu cheguei a falar que assim, não concordava com as comemorações que o Luiz Castro
vinha fazendo com os jogadores após os jogos. Assim, demonstrava uma euforia muito grande, tudo bem, mostrava assim, uma confiança muito grande no trabalho, mas ao mesmo tempo eu achava que não cabia. Claro. Durante a competição, ainda no primeiro turno, após os jogos, após mais uma vitória, que o Botafogo embalou 11 vitórias consecutivas, e aquela vibração de já como se tivesse conquistado o título. Então, assim, a gente tem que ter, e a gente busca a palavra de Deus justamente para poder ter equilíbrio, sabedoria acima de tudo, né? Pedindo a Deus que nos dê sabedoria, para a gente saber celebrar as vitórias de maneira que não passe uma soberba, de maneira que não possa ferir as pessoas, né, de alguma forma, porque o futebol vai ser sempre assim, uns ganham, ficam felizes, outros perdem e ficam tristes. E quando a gente pensa em buscar cada vez mais a paz no futebol, e a gente vem falando isso aqui no Servos com a Bola, a gente sabe que uma celebração com muita euforia pode fazer com que desperte a ira do torcedor que está frustrado com a derrota. Né? E o que a gente quer evitar é justamente isso. Depois dos jogos, fora do estádio, os torcedores não briguem, né? Não se provoquem, né? Não possam ter consequências graves em função de um jogo de futebol que é para celebrar a vida, e não para... E uma coisa que você está falando, sabe, assim, essa euforia, quando ela não tem uma medida, ela é perigosa. É o remédio que você sabe que cura, você começa a tomar, mas toma desregulado. Então, vai dar problema. Você sabe que vai dar problema. Então, eu acho que o Botafogo... cara, assim, a gente torce, né, para que aprenda com os erros e não cometa-os de novo, e que esses jogadores eles consigam, assim, jogar o seu futebol, que a gente sabe que não desaprenderam. E a gente torce tanto para ver uma coisa assim, um Botafogo conseguindo dar a volta, ser um campeão. Imagina, um brasileiro, sei lá, mas precisa mais de um importante, título, né, cara? O Como Botafogo precisa? Eu acho que está nessa frente do Brasileiro e da Libertadores. Né? A Libertadores começou mal, com 2 derrotas, mas vamos ver. Bom, os outros resultados da rodada, teve o clássico Palmeiras e Flamengo, as duas equipes teoricamente consideradas candidatas ao título esse ano. A gente falou sobre isso no episódio passado. Ficaram no 0-0 lá no Allianz Parque. Fluminense venceu o Clássico Carioca, Fluminense 2, Vasco da Gama 1. O Grêmio venceu o Cuiabá em casa por 1-0, se recuperando da derrota passada. O Bragantino, olha aí, o Bragantino, como é que venceu o Corinthians, né? O Corinthians que não consegue se recuperar, daqui a pouco vai estar numa crise, né, Gil? Você conhece bem, que você é de São Paulo. O Corinthians, o torcedor não tem muita paciência. não tem, né? não tem. A Fiel não tem muita paciência. E tudo que a gente mais sonha é que a Fiel possa ter um pouco mais de paz entre eles mesmo, para não irem começar com aquela coisa de invadir o centro de treinamento, querer xingar os jogadores, depredar lá tudo e tal. Isso não cabe mais no futebol, não dá, né? Não dá. E detalhe também, não, sabe? É um time que, cara, quantas mudanças esse Corinthians tem passado. Quantas mudanças, e é de jogador, de treinador, de diretoria, é de tudo. Então, é um time que não vai conseguir ser o time mais maravilhoso de São Paulo. Cara, é tempo. Só que o problema, o tempo no Corinthians, esse tempo não existe. Eu quero micro-ondas. Eu coloquei, ele tem que sair rápido. Esse que é o problema. Eu não sei como é que vai sair esse bolo, né? Não é verdade. Mas o fato é que o Corinthians não consegue se estruturar em termos de equipe, né? Apesar de ter bons jogadores. Sim. E o Bragantino não cai de produção, cara. O Bragantino, você vê, se arrumou direitinho, é uma SAF, é um clube empresa,
contrata bons jogadores, mas não contrata jogadores com o mesmo peso Sim. que o Corinthians contrata, que o Palmeiras contrata, que o Botafogo contratou, né, o Flamengo. E mesmo assim está se mantendo ali, né, enfrenta os clubes grandes. Bom, chegou na semifinal no Campeonato Paulista e agora bateu o Corinthians novamente. Olha, um belo trabalho do treinador português do Caixinha. Eu já conhecia ele, que ele teve no futebol mexicano também, fez um bom trabalho. E o fato é que o Bragantino continua aí. Aí, clássico em Minas. Foi uma rodada de muitos clássicos regionais. Nossa, meu Cruzeiro. E o nosso Cruzeiro, o nosso Cruzeiro, que o Gilmar jogou no Cruzeiro, eu também tive a felicidade, a honra de jogar pouco, mas defendi as cores do Cruzeiro numa competição importante, que foi o Mundial Interclubes, e fomos vice-campeões. 3-0 para o Atlético Mineiro, fora o baile. É. E o Atlético se recuperou, porque os outros dois últimos jogos, no estádio do Atlético Mineiro, o Cruzeiro foi lá e, puf, venceu os dois últimos jogos, frustrando a torcida do Atlético Mineiro. Mas futebol é isso, né? Futebol Momento. é, é isso aí. Vitória no Clássico na Bahia, terminou empatado, 2-2, um grande jogo. Vitória e Bahia 2-2. O Atlético Paranaense, o Inter, rapaz, não dá sorte, não consegue vencer o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. É muito difícil. Mais um jogo e mais uma pancada. O Inter tomou, mais uma vitória do Atlético Paranaense, 1-0. E o grande destaque da rodada, a goleada do Botafogo no Juventude, 5-1. E também ainda teve a vitória, tá aí, uma boa vitória do São Paulo, Gil, do teu São Paulo, fora de casa, sem o técnico, né? Estreando o técnico novo, um técnico argentino que o São Paulo contratou. E o São Paulo foi lá e meteu 3 no Atlético Goianiense, lá em Goiânia. E Como é uma que tu vê esse baita São vitória. Paulo aí para se recuperar depois da saída do treinador que tinha sido campeão da Recopa? O São Paulo, eu torço, eu acho que assim, nunca torci tanto para um São Paulo poder assim manter uma sequência. Porque seria muito bom para o São Paulo. Eu acho que para todo amante do Não, futebol, perdão, porque quem foi campeão da Recopa foi o Fluminense. São Paulo ganhou a Supercopa. e então assim, a gente quer ver um São Paulo voltar a ser esse São Paulo de elite, porque a estrutura, time, salário, tudo, mas não consegue ter aquela sequência de títulos, né? Quando tudo está aparecendo, acontece alguma coisa. Quando acontece alguma coisa, acontece alguma coisa. E eu acho que esse ano, assim, a gente torce para que esse São Paulo consiga, de verdade, assim, trazer títulos, trazer alegria para esse torcedor e os próprios jogadores, porque é um time maravilhoso, é um clube maravilhoso. São Paulo, assim, eu tive há pouco tempo, a gente teve a homenagem dos campeões mundiais e a gente entrou aquela torcida com aquela festa, recebemos até o anel, assim, de ouro, todos a gente se vendo nos eixos, até a gente mesmo todo mundo, né? Aquela geração. E assim, é um time que sempre foi muito amigo, um time de família, um time de atletas assim que você passa anos, mas nos encontramos ali, aquela festa, aquela alegria, aquele respeito. Então, assim, o São Paulo essa é a família São Paulo Futebol Clube. Eu fiquei tão emocionado assim encontrar meu irmão Cafu, de anos que eu não via. Foi uma Pô, comemoração pelos 30 anos sim, da conquista do Mundial. Você e sabe que no final de semana eu estarei viajando para Guadalajara, no México, também para comemorar os 30 anos da conquista do campeonato. O único campeonato da história do clube que eu joguei por 5 anos no México, Universidade Autônoma de Guadalajara, mais conhecido como Tecos. Tecos porque o símbolo do clube era uma coruja. E a coruja chama-se tecolote. É o nome da coruja em espanhol. Então, como o símbolo era uma coruja, né, o escudo, sim, o símbolo, uma coruja, o apelido do time era Tecos. E o Tecos hoje não existe mais, não está mais na primeira divisão, nem na segunda divisão, porque eles venderam, há muitos anos atrás, a franquia, né, venderam para outra sim. cidade,
Porque Guadalajara sempre teve os dois principais clubes tradicionais de mais de 100 anos, que é o Chivas Guadalajara e o Atlas, Sim. que é vermelho e preto. E tinha duas universidades. A minha, que era privada, essa Universidade Autônoma de Guadalajara, e a Universidade do Governo. Só que a Universidade do Governo também tinha comprado, há muitos anos atrás, uma franquia para ter um time na primeira divisão. Então tinha o clássico universitário, que era jogado entre a minha universidade e a Universidade do Governo, que era a minha universidade, Universidade Autônoma de Guadalajara, UAG, e contra a Universidade do Governo, UDR. E os dois clubes tradicionais, com o maior número de torcida, que é o Chivas e o time, depois que a gente foi campeão, durou mais uns 7, 8 anos. Os donos da universidade, que eram donos do clube, decidiram vender, né? E aí acabou, mas entrou para a história porque ficou... era como se fosse o Bragantino ser campeão brasileiro. Uau. É o que representaria Sim. no futebol brasileiro, né? A nossa conquista lá de 1994 seria como se o Bragantino fosse campeão hoje, batendo Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, os principais clubes, né? E com bom poder financeiro. Nós conseguimos uma façanha, amigo. Conseguimos uma façanha. Aí vai ter essa comemoração. E vai ter essa comemoração. Tomara que eles dêem também um anel igual o São Paulo deu. Não sei o que está me aguardando lá, mas é muito legal a gente poder comemorar uma conquista, né, de alcance de um objetivo, somente no caso de um clube como foi esse meu clube, né, um clube considerado pequeno, bater todos os grandes clubes, né, do país, tradicionais como América do México, Pumas, Cruz Azul, os clubes grandes com milhões de torcedores. E a gente tinha que a gente jogava em casa, a gente tinha que ir um dia antes na universidade implorar para os alunos irem lá torcer para a gente, Gil. A gente tinha que ir lá, dava ingresso para todos eles, distribuía, vai lá torcer para a gente. Porque todos eles eram os outros clubes, eles eram o Chivas ou Atlas. Claro. E aí, mano, a gente conseguiu essa façanha, ser campeão. Pô, é muito legal. Eu vejo isso e você rever os amigos. Eu me lembro que eu estava lá e aí ficamos juntos, eu, o Dodô, a gente ficou todo o tempo, depois foi chegando a turma, e a gente começava a ficar na resenha, né? Qual que vai ser a resenha, aquela coisa toda. E aí foi uma coisa tão gostosa que eu falei assim, Dodô, cara, jogar em São Paulo é diferente, né? E aí depois ia ter o jogo e tal. E aí até eu falando do Dodô, eu falei assim, Dodô, cara, os caras estão dando muita moral, o Raí, Miller e o caraca, os caras... Mas os caras, meu irmão, vai aguentar meia hora. Tu vai ter que entrar e resolver, Dodô fininho. Então, o Dodô participou da festa, mas ele não foi campeão mundial, Não, né? ele jogou nos anos que foi, e assim, o São Paulo, por ter sido aquele artilheiro, aquele cara que todo mundo ama no São Paulo, ele estava lá e foi convidado para jogar. Ah, ok. E aí, sequinho, fininho. Pô, o Dodô tá pá, eu falei, sarado. cuidado com essas bombas aí, brincadeira. E aí, rapaz, no jogo ele foi o cara, meteu os 3 gols, e aí pronto, né? Tu imagina como é que foi. Dodô saiu o cara, né? Ovacionado, aí, ovacionado. pô, muito legal, foi muito legal. Dá um abraço pro Dodô. Eu espero que ele um dia possa estar aqui com a gente, Sem né? Porque dúvida. o filho dele joga numa universidade aqui. E não sei se é aqui em Orlando ou em Tampa. Eu sei que ele vem todo ano aqui para Orlando. E, ó, Dodô, já está convidado. Acabou. Se alguém te falar que assistiu Servos com a Bola e que nós fizemos o convite para você no ar, convite feito para você aqui no ar, não esqueça de quando estiver aqui em Orlando, pô, lembra do Gil, lembra do Gonçalo. Entra em contato, dá essa moral pra gente aqui, que você tem muito que contar, uma história muito. maravilhosa, né? Uma carreira espetacular. Muito. Fez história no Botafogo, torci muito, como eu torci, como eu vibrei com os teus gols, belos gols. Falando em belos gols, cara, o Savarino fez um golaço de falta, 5-1, ele fez o 4º gol. E como tinha tempo que a gente não via um gol de falta, principalmente do Botafogo. E é bom, porque que golaço, né? Foi um golaço. Você que
que viu o gol aí, os botafoguenses devem ter vibrado muito. Porque é raro hoje em dia no futebol brasileiro Muito. a gente ver um gol de falta, né? Eu tava feliz até. Eu ia falar contigo, não sei se eu te mandei esse último Você me mandou um gol do teu filho de falta. Tu viu? Eu vi, do Eu falei Nicolas. assim, cara, é muito maneiro assim. Ele falava, pai, eu tô treinando. Eu falei, é isso, cara. E continua treinando. É. Não adianta, porque o gol de falta, meu irmão, é uma que aparece, tem que guardar. Então, se não estiver treinando, como é que tu vai? E acha que vai ser assim, eu sou o boleirão, vou pôr a bola e vou. Não, é treino, cara. Treino. Eu mandava muito ele ver os gols do Zico e as palavras do Zico, como é que o Zico pegava. Porque assim, se tem um cara que eu amava, tá claro, tem vários cobradores de falta, mas o Zico era diferente para mim. Sempre Sim, foi. sempre foi. Sempre. Eu amo o Rogério Ceni, que para mim o Rogério também é um dos top assim na minha lista, mas eu tenho que tirar o chapéu pro Galinho. Então eu falei, vê Zico, cara, vê Zico. Então foi muito engraçado que assim, ele faz o gol e aí à noite ele me ligou, mandou e falou, pai, olha o gol. Eu falei, caramba, mas aí também não podia dar muita moral. Eu falei, e aí, vai treinar mais falta quando? E aí em cima, né? Mas é gostoso essa sensação de você ver o teu filho que tá seguindo os teus passos ali, fazendo um gol de falta e um gol bonito como foi. É gostoso, assim, a gente que é amante do futebol, que gosta, eu fico imaginando como é que o pai, né, tá lá agora olhando e vê o filho jogar, a gente vendo agora Andrews da vida, o pai ali vendo e falando, meu Deus, meu filho tá lá. E sabe assim, deve ser uma sensação Não, é linda, né, espetacular. cara? Isso deve ser motivo de muito orgulho, né? Para qualquer pai, qualquer mãe, qualquer família poder estar dentro de um estádio de futebol Vendo, assistindo ali o seu filho cara, é jogando muito futebol, top, né? sendo ovacionado pela torcida. A gente só tem que agradecer a Deus porque nós conseguimos proporcionar isso Sim. aos nossos familiares, né? Até hoje, meu pai não é mais vivo, mas minha mãe até hoje, ela de vez em quando ela fala, ai filho, como era bom, a gente ia pro Maracanã, aí depois via lá os torcedores te abraçando na saída, e aí quando sabiam, ai, você é a mãe do Gonçalves, aí vinha me abraçar também. Ah, isso, pô, deve ser É muito muito bacana, top. cara. Nossa, não tem assim, para nós, acho que essa alegria que o futebol dá, essa coisa assim, é uma troca que a gente até oferece, né? Porque é muito humano, é muito lindo, assim. Eu tenho até hoje as memórias, minha mãe, meus irmãos e essa coisa toda. E hoje vendo meu filho, né? É. E Então, gol de assim, falta é treinamento, né, Gil? É o que eu falo, falta é a repetição para você cada acabou. vez pegar mais o jeito de bater na bola. Sim, É claro sim, que você não vai acertar todas, claro. mas você tem que ficar lá no dia a dia no treinamento cobrando 20, 30 batidas para acertar Acabou, 5, 6, das 30 acertar 6, 7. acabou, E no jogo, aí é a concentração, porque você não vai ter acabou. muitas oportunidades de estar batendo a falta no jogo. Então, Sim, você às vezes tem uma ali e aquela uma tem que é fazer. aquela que você bate perfeito e faz. Mas isso foi muito bom porque o torcedor botafoguense, nesse final de semana, pôde comemorar uma bela vitória. E os próximos jogos agora, o Botafogo vai pegar nada mais, nada menos do que o Flamengo na Isso é bom, jogo bom, aí que é próxima gostoso. rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Criciúma, sábado, dia 27, né, a rodada. Vasco e Criciúma, Cuiabá e Atlético Mineiro, Bahia e Grêmio, clássico Flamengo e Botafogo, Cruzeiro e Vitória, deixa eu ver se tem mais algum clássico. Corinthians e Fluminense e São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Esse vai ser um Palmeiras jogo bom, hein? é o outro grande clássico da próxima rodada. São Paulo e Palmeiras e Flamengo e Botafogo. Já aí depois os outros jogos não são mais clássicos. Corinthians e Fluminense Também. não é um clássico regional, Sim. né? Então, clássicos regionais na próxima rodada, Flamengo e Botafogo, São Paulo e Palmeiras. Agora, a gente fica vendo esse movimento, né, Gil, que está acontecendo hoje no futebol brasileiro, porque ontem teve
a presença do John Textor, dono do Botafogo, da SAF, lá em Brasília, no governo, no Congresso Nacional, dando o depoimento dele sobre a manipulação dos resultados no futebol brasileiro. Então, é um momento que o país todo vai estar atento ao desdobramento dessa investigação, porque eu não tenho dúvida das afirmações do John Textor, que são afirmações muito fortes, né, com relação ao favorecimento que ele, segundo ele, né, ele está mostrando provas através da inteligência artificial, que o Palmeiras vem sendo favorecido nos 2 últimos anos, que coincidentemente o Palmeiras venceu o Campeonato Brasileiro. Ou seja, é uma informação, é uma acusação, digamos assim, bastante forte, mas que pode levar o futebol brasileiro merece uma reflexão, estudar. a refletir sobre tudo isso aí que vem acontecendo, porque a gente tem a presença crescente, cada vez maior, das casas de apostas. Sim. E o torcedor cada vez mais enganjado nesse tipo de... Não sei se a gente pode chamar de esporte, ou não é um esporte, mas esse tipo de prática, digamos assim, Sim. né? E isso vai dar o que falar, né, Gil? Muito. E a gente que está de fora, a gente não está 100% conhecedor das causas, das provas e tudo que o presidente do Botafogo apresenta. Mas só o fato de você mexer e trazer uma reflexão para essa situação, para mim já é muito válido. Porque se tá tendo fumaça, meu irmão, tem fogo. Pois é, e ele, Então... o John Textor deve ter se inspirado muito na palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Seja forte e corajoso, porque para vir e peitar do jeito que ele está sendo, coragem não está faltando para ele. E desde que ele começou a falar, eu falei, pô, esse cara é super inteligente, né? Eu já vim acompanhando as entrevistas dele desde o início, quando ele chegou, a ideia dele de futebol, a forma como ele vinha colocando algumas coisas, trazendo algumas informações da experiência dele como dono do Crystal Palace do futebol inglês na Premier League, e depois ele adquiriu o Lyon, ou seja, ele é um cara que sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo e ele tem certeza que ele está dando uma contribuição para o crescimento do futebol brasileiro, para o profissionalismo do futebol, enfim. Então, assim, estou torcendo muito para que Deus possa estar abençoando ele, já que ele está sendo honrado, está honrando a palavra de Deus, está sendo forte, corajoso, não temendo, não se apavorando com todas as críticas que estão sendo feitas para ele, né? E o torcedor botafoguense tem que estar apoiando. Ele, aliás, é um cara de uma simplicidade. Sim. Semana passada ele estava andando de skate e mostrando uma habilidade incrível no skate. Acabou caindo, parece que saiu ontem que ele tinha fraturado o cotovelo. Mas é um cara que quando vai lá nos arredores do estádio, come o churrasquinho de gato ali com os botafoguenses e tal. Um cara super simples, um cara vencedor na vida, né? Milionário, e que demonstra uma simplicidade. E que por isso, não só pela simplicidade dele, mas pela capacidade que ele demonstrou de ter, né, de ter construído tudo que ele construiu na vida, a gente deve, no mínimo, respeitar um homem como esse, né, Gil? Com certeza. E detalhe, Gonçalo, você é melhor do que ninguém, você sabe. O futebol, ele tem... Mais uma vez, a gente fala porque a gente viveu e a gente sabe o que está falando. É muito normal um clube grande, o árbitro, se tem um pênalti duvidoso, se é para o time pequeno, calma lá, vamos ver o VAR. Então a gente sabe que tem esse problema. Agora, manipular um resultado já é uma outra situação. É a casa de cadeia. Então aí é o que a gente vê que o futebol, ele precisa, se tem realmente comprovações e se comprova uma coisa dessa, porque, cara, é tua família. Poxa, você lutar dentro das 4 linhas e você saber que fora das 4 linhas o negócio está sendo decidido,
Isso é uma coisa muito séria, sabe? Sim, com Poxa, certeza. então a gente decide se um jogo é dentro das quatro linhas. Tem coisas que eu vou errar, o árbitro vai errar, mas você sabe que não foi intencional. É uma coisa que, cara, ele não é humano, assim, todo ser humano errou, mas tudo bem, mas ali dentro das quatro linhas. Então eu acredito que hoje, se tudo for comprovado que a gente imagina aí, cara, O é mais uma. legal é que ele está trazendo uma tecnologia, né, de inteligência artificial, que, segundo ele, outras ligas também já estão começando a buscarem informações, contratarem a empresa que faz esse tipo de trabalho. E assim, tudo que vem, tudo que se refere à tecnologia, a gente sabe que pô, a mente humana tem sido capaz de criar grandes invenções Sim, para o bem da humanidade. Então, não tem a menor dúvida, Gil, que essa inteligência artificial, futuramente, vai trazer benefícios não só para o futebol, mas para várias outras claro, áreas de uma sociedade, né? claro. E isso a gente tem que estar buscando cada vez mais informações, Com né? certeza. E ter gratidão por isso, porque o que a gente busca através da palavra de Deus é um mundo melhor, né? A gente, através da palavra, crescer como ser humano e buscar honrar os mandamentos de Deus, tendo uma vida com sabedoria, com paz, né? E é por isso que o Servos com a Bola, a gente traz para vocês aqui a palavra de Deus, para que vocês possam refletir, né? Não se trata de religião, se Sem dúvida. trata de conhecimento, instruções milenares, né? Para que você possa refletir um pouco melhor e ter atitudes que agradem não somente a Deus, mas também de muito respeito e muito amor pelo próximo, É isso. né? E nós temos essa responsabilidade, né? Acho que cada dia a gente quer fazer as coisas melhores, a gente quer acertar e muitas vezes a nossa falta, como você falou, de sabedoria, de conhecimento, nos leva a gente tomar decisões e fazer coisas precipitadas e que se a gente tivesse um embasamento, alguém tivesse falado, Gustavo, pô, não vai por essa rua não, porque essa rua tem buraco, cara. Vai por essa daqui, que essa daqui não tem buraco, você vai demorar um pouquinho mais, mas o seu pneu vai estar seguro, seu carro vai estar tranquilo, vai por aqui. Aí tu fala, pô, eu tô atrasado, eu vou por aqui mesmo, porque eu sei que eu faço, meter meu carro aqui, meu carro é bom. Aí tu vai pro lá, fura o pneu, rebenta. Aí tu É, fala assim, cara, bicho, eu não falei pra tu, pra não ir por aí, pra não sei o quê. Tem muitos que estão pagando pra ver e tem outros que estão procurando ouvir e falar assim, cara, eu escutei o conselho do Gonçalves, fui pelo outro caminho, tô aqui e quero te dizer, cara, se tu tivesse escutado o conselho, você não teria hoje os quatro pneus furados aí e, cara, não foi por falta de aviso. O que a gente quer é deixar vocês que ninguém, assim, no nosso tempo, a gente gostaria de ter um canal de podcast, uma televisão, um amigo que falasse, cara, não vai por aí que aí tem buraco. Vai por aqui que aqui é uma estrada boa. Então é isso que a gente quer levar para esses nossos irmãos, amigos. Só para e pensa, será que o que Gonçalves fala, o que Gilmar fala, será que tem sentido? Ouve, analisa, porque eu sou daquilo. Aquilo que é bom para mim, eu quero guardar. E o que não é, mano, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Então, pelo menos a gente fala, dá um stop, ouve, para. Será que isso aqui mesmo? Eu posso te dizer uma coisa: todos esses homens, mais de 2.000 anos, que seguiram esse livro, deram certo. Então, é uma dica para você, né? né? E quando a gente pensa que Jesus levou 3 anos treinando esses homens, mas sabendo que esses 3 anos iriam entrar para a eternidade, que Acabou. esse conhecimento, todo o treinamento que ele estava dando aos seus discípulos, iriam ser passados de gerações em gerações, e nós estamos em 2024, e vai continuar, ano Acabou. 3 Nossos mil, filhos, 4 mil, falando. enfim.
E isso é mais interessante. Quando a gente pensa que o futebol, né, e a gente vê um gol de falta, como a gente falou, treinamento, não, a gente vê uma equipe construindo um gol, como a do Botafogo mesmo construiu ontem, no segundo gol, no gol do Danilo Barbosa. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram do toque de bola contando, sabe? Tem a imagem, o vídeo do gol desde do início da jogada lá atrás, com o Bastos tocando entre os zagueiros, o lateral e tal, e foi tocando. O Botafogo deu 19 ou 20 toques na bola até botar a bola dentro do gol. Então a gente vê uma jogada bem construída, né, uma transição ofensiva bem feita, com passes certos, assertivos, e a conclusão com o gol, que é o objetivo. E na vida também é assim, a gente tem que buscar a orientação da palavra para que a gente possa percorrer os melhores caminhos para alcançarmos os nossos objetivos na vida. Cara, Né? tu tava falando com você há muitos anos atrás, assim, eu não sei quanto tempo eu ouvi uma história. E essa história se repetiu agora, acho que através de um pastor mais recente, que era uma resenha que Jesus estava fazendo quando chegou no céu. Assim, e foi uma coisa muito legal, assim, e aquilo me marcou muito. Jesus, ó, deixou para os seus discípulos: estou indo, vou subir, vocês guardem os mandamentos e tal, obedeça direitinho, que tudo vai dar certo, que eu vou ter que ir para o Pai e tal. E Jesus pegou, fez tudo que ele fez e tal, orientou, fez, e Jesus subiu feliz, chegou lá no céu, recepção top, os anjos, valeu Jesus, e aquela coisa, bem-vindo para casa, aquela coisa toda, o pai puxa a cadeira, senta lá, meu filho do meu lado direito, aquela coisa toda, momento lindo, tal, lá no céu. E aí chega os anjos e fala assim: Jesus, e agora? Subiu, e como é que vai ficar lá embaixo, cara? Não, eu deixei o Consolador, o Espírito Santo vai estar lá com eles e tal. Mas ele falou assim: será que aqueles caras vai dar conta? Será que aqueles caras. Será que. Olha, uns caras, um pescador, cabeça dura, o outro não sei o quê, o outro não sei. E começou assim. E Jesus ficou olhando assim, e aquela resenha e tal, e perguntaram: mas será que. É a mesma coisa? Será que tu ainda acredita naquele time lá do Botafogo? Será que tu. Os caras. Ele falou assim: pô, Jesus, acho que tu tem que ter um plano B, cara. Vai que o plano A não dá certo, os caras pisam na bola de novo. Vai ter um Pedro que vai negar, vai ter um Judas que vai trair, vai ter os caras que vão fugir na hora que o bicho pega e tal. E aí, fala para nós, qual é o teu plano B? Aí Jesus vira para os anjos assim e fala assim: cara, eu não tenho plano B. Eu tenho só um plano, que é o plano A, e eu confio neles. Sabe, isso para mim assim é o que Jesus está falando com a gente todos os dias. Eu confio em você, Gonçalves. Eu não tenho um plano B para a tua vida, eu só tenho um plano. Eu confio em você. Essa confiança que faz com que a gente todos os dias assim, a gente olhe para essa palavra e fala assim: cara, Deus confiou em mim. Eu não posso pisar na bola. E esses caras fizeram um papel tão extraordinário. Esses 11 fizeram um papel tão extraordinário que por causa deles nós estamos aqui hoje. O ser humano é a maior criação de Deus, né? Na Terra. Porque o corpo humano é perfeito, né, Gil? Hoje de manhã eu estava fazendo minha atividade física na academia, né? E gratidão a Deus por poder estar ali se exercitando, né? Cuidando da saúde. E eu estava refletindo sobre isso porque eu estava ouvindo o Tiago Brunet falando sobre isso, né? O corpo humano, como é perfeito, todos os órgãos, o funcionamento, né? Deus nos deu a visão para que nós possamos ver, e além de ver com os nossos olhos, quando a gente dorme e fecha os olhos, a gente consegue ver também, através dos sonhos, né? Tudo, nossos ouvidos, o olfato, o paladar, o funcionamento perfeito dos órgãos. Falo, caramba. Então, assim, não tem como não reconhecer, Não né? tem. Deus Não como tem. nosso Senhor e Salvador, e Jesus por ter preparado, ter treinado homens durante 3 anos para que o ensinamento deles, os ensinamentos de Jesus pudessem
alcançar milhares de anos e vão continuar alcançando milhares de anos, né? É isso que você está falando. Eu estava vendo É muito engraçado, né? A palavra das pessoas que são ateus, né? Que não acreditam em Deus e tal. Aí eu sempre gosto assim de trazer assim reflexões que eu pesquiso muito na internet. E um dia um ateu falando com um velhinho assim sentado no banco e o garoto todo cheio de não, mas como é que eu vou acreditar em Deus? Cadê Deus? Onde está Deus aqui? Deus, fala comigo. Como é que o Senhor pode dizer para mim que Deus existe, que Deus que fez isso, que Deus fez isso aqui, que Deus fez aquilo outro, que Deus fez a gente, fez nosso corpo? E o velhinho ali só escutando, eu fico imaginando ele falando, meu Deus, esse jovem. Aí chegou uma hora que ele parou assim, ele falou assim, meu filho, eu tenho que parabenizar você. Você tem que ser mas muito ateu mesmo hoje, convicto. Porque o que você falou assim, mandou olhar para o céu, olha esse céu, você mandou olhar para as plantas, você mandou olhar para os pássaros, você mandou eu olhar para tudo isso daqui que está ao meu redor e eu achar que isso tudo vem, sei lá, de um Big Bang, que eu vim do macaco. Você tem que ser muito ateu para acreditar que não tem um Deus maravilhoso que fez tudo isso. Aí disse que o garoto ficou assim, meio. Pô, mas. Não, você, olha, eu admiro você. Eu admiro você, você tem que realmente ser muito, mas muito ateu para não crer que existe um Deus. Porque você acabou de falar tudo que Deus fez de uma forma tão linda, tão bonita, tão sábia, e você não consegue acreditar que tem um Deus que fez tudo isso. Que isso foi imaginação do homem. Realmente você está de parabéns. Aí apertou a mão, eu tenho que ir embora. Entende? Então, assim, são coisas que não dá. É assim, é muito. Você fala na academia, você correndo, agradecendo a Deus pelo. Cara, como é que nós não podemos agradecer a Deus pela vida, pelo corpo? Tô respirando. Cara, da onde que não. Cara, tem que ter um Deus muito lindo, muito maravilhoso, que nos criou essa máquina tão perfeita, né? Como é que a gente pode achar que não existe um Deus? É verdade. Isso, assim, por isso a gente traz aqui no Servos com a Bola a palavra, a sabedoria, né? Falar nisso, eu estou ansioso para saber qual é a palavra que você vai compartilhar hoje aqui com a gente, porque é início de semana. E às vezes a segunda-feira não começa bem, né, Gil, para algumas Sim. pessoas. A gente vai dormir no domingo, depois do fim de semana, um domingo de descanso. E aí, quando a gente acorda na segunda-feira, a gente tem os planos para a semana, mas de cara, logo na segunda-feira, o primeiro dia da semana, você, né, toma uma pancada, você não consegue fazer aquilo que você imaginava que fosse fazer, você toma uma bronca, né, não consegue vender, toma uma bronca do patrão, é mandado embora, talvez, né, Sim, do sim, sim. trabalho. E o que fazer, né? Como a gente deve buscar nos fortalecermos para continuar a semana em busca dos nossos objetivos. Cara, Gonçalo, tu tá falando aí, eu falei assim, meu Deus. É, eu vou tentar resumir em 2 minutos essa história. Tá lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Você que não é assim muito conhecedor da palavra, depois você só põe lá 2 Reis, capítulo 4, e depois você põe a partir do versículo 8 que você vai conseguir encontrar esse texto. Diz que em Sunem tinha uma mulher que ela era muito rica e essa mulher ela ajudava muito o profeta quando passava Eliseu e ela assim sempre viu nele um homem de Deus, um homem muito assim fiel a Deus e tudo. E ela falou assim: "Poxa, eu vou ajudar". Chamou o marido, conversou, diálogo. Eu acho que uma casa ela sempre precisa ter isso, né? Esse diálogo, essa comunhão, essa resenha. O que que você acha, meu amor? O que que você acha? Vamos fazer isso? Vamos comprar esse carro? Vamos comprar essa casa? Ou vamos comprar essa bolsa? Aquela coisa da resenha, não é? Eu Aham. faço, eu quero. E a mulher agora, por exemplo, estou trabalhando, eu tenho salário, eu compro isso, eu compro essa bolsa. Não, eu acho que uma casa bem estruturada em Deus
É a casa que tem dinheiro. Será que você precisa? Será que está na hora? E a gente vê a sabedoria dessa mulher, enfim. Eu vou resumir: era uma mulher rica, ela viu o profeta que passava ali sempre por aquele caminho, e ela convidou ele para comer. Foi muito assim, uma mulher amável, uma mulher que sempre ajudou. E o profeta, sempre que passava ali, ele ficava ali hospedado na casa dela. Ela mandou fazer um quartinho para ele e tal, e tá, tá, tá. E esse profeta, observando aquela mulher amável, gentil, tal, ela falou: Poxa, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí ela fala assim: Nada, eu estou muito bem, meu esposo, marido já era uma certa idade e tal. Não, estou tranquila aqui. Ela falou: Não, mas eu sinto comovido por toda esse amor, esse carinho que você tem, sempre quando a gente vem aqui, generosa e tal, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o servo dele, assim, Geazi, falou: Chefe, ela não tem filho. Realmente é uma casa que não tem filho. Aí ele manda chamar ela. Aí depois você vê lá no verso 16, 17, ele fala assim: Olha, daqui a um ano você vai ter filho. Daqui a um ano você vai ter esse filho. E foi lindo que dentro de um ano, exatamente como o profeta falou, ela teve o filho. Imagina agora aquela casa com filho, a casa que não podia ter filho, aquela alegria que tal, tal, tal. E esse menino vai trabalhar com o pai no campo, só que lá acontece o que você falou agora. Poxa, um problema, segunda-feira, como é que se resolve e tal, no seu tamanho, no seu problema. Mas aqui foi uma dor de cabeça nesse menino. E quem sabe eu não sei qual é a sua dor de cabeça, o que está acontecendo, se é na sua vida sentimental, familiar, saúde, finanças, ele não sabe. Ou meu marido, esse grande jogador de futebol, mas não é um bom pai, não é um bom esposo, fala que ele tem outras mulheres e você descobriu, eu não sei que é a sua dor de cabeça, mas a gente vê a sabedoria dessa mulher em ajudar o marido. Eu acho que isso, para mim, assim, a lição que a gente tira disso é uma mulher sábia. A partir do verso 18, diz que o pai manda o menino ir para casa, ela pega essa criança e ela cuida dessa criança, coloca a criança no colo, só que no verso 20 diz que essa criança morre no colo dela. Que dor de cabeça, hein? Que dor, né? Imagina você ver o seu filho morrer no seu próprio braço, né? E é o que a gente tem visto. Muitas pessoas estão vendo seus sonhos morrer nos seus braços, a sua alegria morrer nos seus braços, a sua fé morrer nos seus braços, seu ânimo, a sua coragem morrendo nos seus braços. Aí vem Sua a paz, né? sua paz morrendo nos seus braços. O que fazer? Muitas pessoas começam a amaldiçoar Deus, começa a não quero mais saber de igreja, não quero mais saber dessa Bíblia, não quero. Então tem várias pessoas que têm várias reações. A reação dessa mulher é o que realmente mostra para mim que ela era a riqueza dela estava nessa sabedoria, que tem lá em Provérbios capítulo 14, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com suas próprias mãos destrói. Ela manda chamar um empregado, pega lá um animal que eu vou falar com o profeta. E não fala nada para o marido, porque eu imagino que o marido, nesse momento, já, meu filho morreu, o quê? Imagina como é que seria para aquele momento. Ela administrou tudo, ela não falou para o marido, não contou nada, ela foi atrás do profeta. E chega lá falar com o profeta e no meio do caminho o profeta vê ela de longe. Aí o profeta fala para Geazi: vai lá e vê o que está acontecendo com ela. Vê se está bem ela, se está bem o filho, se está bem o marido e tal. E lá no verso assim, 26, ele diz para ela: tá bom, correu lá e falou com ela. E no verso 26 ele fala assim: vai tudo bem com você, vai tudo bem com o seu marido, vai tudo bem com o seu filho. A resposta dessa mulher é que me constrange. Ela disse: vai tudo Tudo bem. bem. E a gente pergunta: como é que vai tudo bem com um filho morto? Como é que vai tudo bem com um problema desse? Como é que vai tudo bem, de repente, você com uma enfermidade, descobrir um câncer? Vai tudo bem? Perdeu o emprego? Vai tudo bem? Como que você vai responder vai tudo bem? A gente vê que a pessoa que confia em Deus, a pessoa que tem a sua esperança em Deus, o problema vai bater na porta, a tempestade vai balançar o teu barco,
você vai achar que vai afundar, mas tenha certeza de uma coisa, que Deus, ele não deixa de ver a sua fé. E foi o que Deus viu na vida dessa mulher, uma fé que moveu o céu a favor dela. Ela chegou até o profeta mandou Geazi na frente, colocar o bastão dele no menino, colocou, o menino não ressuscita. E aí, quando ele chega em casa, ela fala: não vou embora se você não for comigo. Você vai até minha casa e tal. E ele falou: imagina ela dizendo: eu creio na sua palavra, eu creio que quando você orou por mim, que eu não podia ter filho, e eu creio que agora você pode orar a Deus e ele voltar a dar vida ao meu filho de novo. Então o profeta vai até a casa dela, chega lá, ora a primeira vez, o menino ressuscita, ora a segunda vez, o menino ressuscita, e na terceira vez, esse menino ressuscita. Então, a gente sempre tem assim dito, né, e que o ser humano ele desiste muito rápido do seu milagre, desiste muito rápido da sua bênção. E se você que está nos vendo: não fui convocado hoje, eu não quero mais saber, não vou treinar, eu não fiz o gol, também não vou treinar, mas minha falta. Então a gente está desistindo muito rápido do nosso casamento, da nossa vida, da nossa família, da nossa saúde, porque a gente não crê. Esse profeta, 3 vezes, ele coloca assim o seu olho sobre o olho do menino, ele coloca a sua boca sobre a boca do menino, ele coloca a sua mão sobre a mão do menino, 3 vezes, na terceira vez que o menino ressuscita. Então, quem sabe você já tentou uma, já tentou duas, você está a um passo de desistir e Deus está falando: tenta mais uma vez, que o seu milagre vai acontecer. Então, assim, eu fico emocionado em ver que a gente precisa, né, de ter ao nosso lado essa esposa sábia. Quem sabe você, atleta, valorize a esposa que você tem hoje do seu lado, porque ela passou com você todos os piores momentos da sua vida e hoje, de repente, você já é o cara, você acha que é o artilheiro, é o cara que foi vendido, e essa esposa, de repente, ela já não tem mais valor para você. De repente, essa mulher que carregou com você os sonhos e tal, e hoje você fala: vou trocar ela por uma outra, mais bonita, mais nova. A gente está vendo isso direto, né? E a gente quer te dizer uma coisa: que a mulher sábia é aquela que edifica. A mulher sábia não é aquela que você vê porque é bonita, tem um corpo bom, aquela coisa que é mais novinha, não sei o quê. E a linguagem do futebol muitas vezes é essa, né? Pô, vou ficar em casa, vou trocar, vou pegar uma Maria Chuteira. Cara, assim, não vale a pena. Cuida da tua família, cuida da tua casa, porque nos momentos mais difíceis da tua vida, é essa mulher que vai estar te ajudando a resolver essa dor de cabeça que apareceu. E como ela ajudou a resolver essa dor de cabeça, essa sunamita, a gente quer dizer a você: valorize a esposa que você tem, valorize a mulher de Deus que você tem. Hoje eu tenho uma esposa do meu lado que eu conheci, a Aline, já vai fazer 28 anos. Estamos juntos, casados há 24 anos. E momentos difíceis nós já passamos, de dor, de luta, Todo casal como a passa, é gente normal, passa, né? né? Mas sempre do meu lado. Hoje é a minha melhor amiga, minha melhor companheira, mãe dos meus filhos. E eu, quando vim para cá hoje para gravar o programa, ela falou assim: filho, que Deus te abençoe. Vai ser um programa legal. Isso Pô, é maravilhoso, porque a Bíblia nos ensina isso, né? Quando a gente casa, a gente deixa pai e mãe para se tornar um só corpo. E essa história é maravilhosa porque, primeiro, a gente vê a fé dessa mulher, né, Gil? Segundo, a gente vê a perseverança desse profeta. Imagine se ele tivesse desistido da primeira vez que ele orou e não conseguiu ressuscitar o menino. Ou da segunda vez, porque ele tentou novamente e não aconteceu a ressurreição, mas ele teve perseverança. E é isso que Jesus fala para a gente. A semana está só começando, mas se essa segunda-feira que passou não foi como você gostaria, não começou a semana como você imaginava, você pode ter tido, eu não sei qual o problema que você pode ter tido no seu trabalho, ou com a sua família, com a sua esposa, com um amigo, companheiro, mas continue tendo fé, continue acreditando. Hoje de manhã eu estava refletindo sobre a história
primeiro de Davi e Golias, que Davi, todo mundo falava, não, como é que você vai enfrentar um gigante desse? Ele nunca foi derrotado por ninguém, mas ele acreditou nele. Verdade. Ele acreditou e sabia que quando muitas pessoas falavam que seria impossível ele lutar e vencer Golias, ele encarava aquela luta como uma oportunidade para honrar a Deus, porque ele acreditou na palavra de Deus, que ele iria vencer e iria se tornar o rei Davi, né? O maior rei da história, dentre todos os personagens da Bíblia. E outra história que me chama muita atenção é o oficial de Cafarnaum, que quando viu que Jesus estava em Canaã da Galileia, ele viajou horas e horas para ir até Jesus, porque o filho dele estava doente, né, Gil? Estava doente, enfermo, à beira da morte. E ele tinha ouvido que Jesus, por onde passava, curava os enfermos. Então, esse pai, ele já desesperado, sem saber o que fazer para conseguir salvar a vida do filho dele, ele viajou até Canaã na Galileia para convencer Jesus para ir até Cafarnaum para curar o filho dele. Mas só que Jesus viu uma fé tão grande nesse homem que ele falou: você precisa ver os sinais e as maravilhas que eu faço para poder acreditar. Só que ele falou: não, Senhor, eu creio. E ele viu tanta sinceridade nesse pai que ele falou: pode ir, o teu filho está curado. Imagine você, uma pessoa que viaja horas e horas para tentar convencer alguém para te acompanhar, para salvar o teu filho. E essa pessoa fala assim: não, eu não vou com você não, mas pode ir que o teu filho está curado. E naquela época você não podia pegar o telefone, né, e ligar lá para casa para saber, vem cá, e aí, ele está curado? Porque Jesus está falando que ele está curado. Ele teve que voltar, viajando horas e horas para ver se realmente o filho dele estaria curado. Só que... E detalhe, quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele pergunta: que hora foi? Não, antes dele chegar em casa, os servos dele foram até o encontro dele, né? E falaram: ó, teu filho está curado. E ele fala: não, mas que hora foi isso? Que hora foi que ele melhorou? E aí, quando falaram, ele falou: glória a Deus, porque essa foi a hora que ele liberou a palavra. Ele liberou a palavra. Então, assim, é ter fé, é acreditar. Não importa se a tua segunda-feira não começou bem, continua acreditando em tudo que você pretende, deseja alcançar ao longo dessa semana. Tenha fé, faça o seu melhor. É assim como o Botafogo, nesse domingo, fez o melhor, porque ninguém vence por 5-1 sem fazer o melhor. E todos nós reconhecemos. E assim deve ser no futebol e assim deve ser na nossa vida. Faça o seu melhor, persevere, tenha fé. E não deixe de compartilhar esse episódio do Servos com a Bola, essa palavra maravilhosa do pastor Gilmar. Né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem o nosso canal com seus amigos, seus familiares, né? Porque a gente quer que essa palavra possa alcançar o maior número de pessoas possível, né? Para que possa edificar a vida de vocês como edificou a minha vida, porque sabedoria divina só nos faz crescer, só nos motiva, Amém. Só nos inspira para que nós possamos ter paz e alcançar nossos sonhos e realizar nossos sonhos, enfim. Gil, uma semana abençoada. Amém. Né? Que vocês possam desfrutar da presença de Deus, buscando a palavra diariamente, meditando, né, Gil? E que nós tenhamos aí, no próximo final de semana, mais uma rodada do nosso Campeonato Brasileiro, com muitas alegrias para aqueles que vão vencer e muita superação, muita sabedoria para aqueles que vão ter que superar as derrotas, que faz parte da vida. O futebol nada mais é um reflexo da nossa vida. No nosso cotidiano, dependente da área, é perder e ganhar e assim por diante. Mas nós somos mais que vencedores em
Cristo Jesus. Em Cristo Vamos fazer uma Jesus. oração? Vamos fazer a oração. Ai, Pai, nós te agradecemos por mais esse episódio que eu tenho certeza que vai chegar a milhares de lares. E a gente não sabe qual é a dor de cabeça que esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente está enfrentando. Mas uma coisa a gente tem certeza, que o Senhor é a resposta para essa dor de cabeça. Para essa Amém, mulher Senhor. foi a morte do seu filho. E ela tinha certeza e convicção do Deus que deu a promessa, era o Deus que podia restituir. E quem sabe você está vivendo um momento difícil na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, não sei, nas suas finanças, eu não sei qual é a sua dor de cabeça. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje será para todos sempre. E que você possa ter fé em buscar e ver Deus também, como fez com essa mulher, fazer também na sua vida, na sua família, na sua casa, na vida dos seus filhos. Que você nunca perca a sua fé. Que esse programa seja, assim, a resposta de Deus que você precisava para você continuar acreditando, continuar acreditando na sua família, continuar acreditando nessa mulher sábia que Deus colocou ao seu lado, e que a gente possa ter as notícias nesses próximos comentários. Obrigado, meu casamento foi restaurado, minha saúde, minha alegria, minha paz, o Senhor restituiu, e eu louvo a Deus por esse programa, Amém, por esses servos Senhor. com a bola. Amém, Eu Pai. quero, assim, agradecer ao Senhor, porque eu já estou vendo esses testemunhos chegando, e esses atletas, empresários, eu não sei, juiz, médico, advogado, eu não sei qual é a sua história, como esse programa chegou até você, mas a certeza que nós temos é que o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso para curar qualquer enfermidade, sarar o seu casamento, restaurar você e te trazer a paz que você precisa. Amém. Em nome de Jesus nós oramos e lhe agradecemos. Amém. Amém. É isso aí. Que vocês tenham uma semana muito abençoada e até o próximo episódio dos Servos com a Bola.